Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais um nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando, certo? Não só as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E se alguma tabela, algum gráfico, né, uma questão chamar a sua atenção, né, faça o print da tela, passa essas informações para o seu caderno e você vai continuar com seus estudos. Show de bola, turma? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, as reações orgânicas, ok? Sim, os compostos orgânicos também sofrem reações, assim como os compostos inorgânicos, certo? E nós já abordamos diversas reações dos compostos orgânicos, reações de substituição, reações de adição, reações de oxidação, reações relacionadas aos álcools, aldeídos, cetonas. E na aula de hoje nós vamos abordar as reações dos ésteres. Bom, quem são os ésteres, turma? Ésteres são compostos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos pela substituição do hidrogênio lá da hidroxila por um radical carbônico, por um radical. Então, olha só, aqui, observando aqui na tela, olha só, era para ter nessa posição o grupo OH, o grupo hidroxila. Só que esse hidrogênio da hidroxila, ele foi substituído por um grupo R, grupo metil, grupo etil, certo? Então, dessa forma, nós vamos ter a formação de um éster, derivado do ácido pela substituição do hidrogênio por um radical carbônico. Bom, a nomenclatura dos ésteres é bem interessante. É composta de dois nomes, né? O primeiro nome vai corresponder a essa parte superior. Por exemplo, 2 carbonos, et, etanoato, etanoato de. Aí nós vamos para o radical, é aquele que substitui o hidrogênio, metil. Então vai ficar metila, etanoato de metila. Mais um, olha só, 3 carbonos, propanoato, prop mais an mais oato, propanoato de. Olha só, o radical aqui é o radical etil, propanoato de etila, ok? Bom, os ésteres sofrem algumas reações bem interessantes. Uma delas é a hidrólise ácida, né? A gente entende por hidrólise, certo? Aquela reação, né, onde acontece a reação promovida pela água. Então, no caso do etanoato de metila, né, interagindo com a água, o que vai acontecer, turminha? Ó, vai acontecer aqui, ó, a troca, beleza? Vai sair esse grupo CH3. No lugar desse grupo CH3 vai entrar o hidrogênio, que é ionizável da água. Lembrando que a água, o H2O, eu posso escrever como HOH. Então, esse hidrogênio inicial, né, ele pode ser trocado, né? Então, sai o grupo CH3 e vai entrar o hidrogênio. Então, eu vou sair de um éster e vou chegar, olha só, ao ácido carboxílico. Seria o processo inverso, porque nós falamos que os ésteres são derivados dos ácidos, beleza? E aí esse grupo OH vai se ligar a esse CH3, gerando, olha só, o álcool, no caso aqui o metanol. Beleza, turma? Então, uma reação possível é a reação chamada de hidrólise ácida, promovida pela água. Uma segunda reação interessante, até porque vai ter uma grande aplicabilidade, né, comercial, industrial, é a hidrólise alcalina, né? O que acontece? Nós vamos ter agora a reação do éster com uma base. Claro, isso acontecendo, né, em uma solução aquosa, por isso hidrólise, porque a água também vai estar participando desse processo. Só que agora o éster ele vai estar reagindo com uma base. Então aqui estamos propondo a reação, olha só, do etanoato de metila
com o hidróxido de sódio. Então, o que vai acontecer, turminha? O grupo CH3, né, ele vai ser eliminado, vai ser trocado, ó, pelo sódio, gerando um sal de ácido carboxílico. Nesse caso, o etanoato de sódio. Bom, nós temos uma aplicação desse princípio. Olha só, a hidrólise alcalina de um éster é denominada genericamente reação de saponificação. Tá? Aí guarda esse nome, saponificação. Por quê? Olha só, em uma reação desse tipo, quando é utilizado um éster proveniente de um ácido graxo, e turma, ácido graxo é um ácido carboxílico de uma cadeia longa, tá bom? O sal formado recebe o nome de sabão. Então, reação de saponificação é a reação de formação de sabões, certo? Vem a saponificação, né, o termo sabão, ele vem desse termo saponificação. Como principal fonte natural de ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos de cadeia longa, né, são os óleos e as gorduras, os triglicerídeos. Suas hidrólises alcalinas constituem o principal processo para a produção de sabões. Então, esse seria o processo caseiro da formação de sabões. Seria a reação de óleos com bases fortes, no caso, o hidróxido de sódio. E a gente pode representar essa reação, né, de forma genérica dessa forma aqui. Então, nós temos aqui, ó, o óleo ou gordura, que é justamente o triglicerídeo, tranquilo? Aqui o R corresponde a cadeias carbônicas longas, e vai esse triglicerídeo, né, esse óleo ou gordura, vai estar reagindo com a soda cáustica, né? Presença de água, presença de aquecimento. O que vai acontecer? Nós vamos gerar a quebra, certo? Desse triglicerídeo, então liberando, ó, 3 moléculas de sais de ácidos carboxílicos, mais o glicerol. Tudo bem? Olha só. Vamos agora comentar um pouquinho sobre os sabões, porque esse processo, deixa eu voltar aqui, ó, esse processo é o processo da formação dos sabões, certo? Partindo de uma molécula de triglicerídeo, né, a gente consegue gerar 3 moléculas de sais de ácidos. Esses sais de ácidos são, na verdade, os sabões. Então, um pouquinho sobre as características dos sabões. Olha só. Após o aquecimento, né, da gordura com a base, né, em solução aquosa, o glicerol é removido e a mistura de sais de sódio de ácidos graxos é purificada. Lembrando que essa mistura é o que vai originar os sabões. Dependendo da sua utilização, os sabões recebem a adição de corantes, essências ou então abrasivos, certo? A seguir, os sabões podem ser moldados em barras, podem ser picados em flocos ou convertidos em pó. É o que eu estou tentando representar aqui por meio dessas figuras. Então, aí a indústria agora vai decidir, né, qual vai ser o emprego, qual vai ser o uso, qual vai ser a utilização, né, desses sabões. Né? Como está escrito, né, pode ser adicionado corantes, pode ser adicionado essências, né, corantes para haver uma mudança na cor, as essências para poder gerar um sabor característico, certo? Se você quer gerar uma certa fricção, então você vai colocar abrasivos, certo? E aí você pode ter o sabão em barra, o sabão em flocos ou o sabão em pó. Continuando, olha só. Os sabões, eles facilitam os processos de limpeza devido à sua ação detergente. A ação detergente é a ação de limpeza, ó, do latim detergere, quer dizer limpar. A água apenas, embora seja um excelente agente de limpeza, nem sempre consegue remover a sujeira do nosso corpo, ou então de roupas, de objetos, ok? Pois a nossa pele e as roupas usadas geralmente são recobertas por uma fina camada de óleo ou gordura.
e óleo ou gordura são insolúveis em água, tá certo? Aqui na figura, olha só, nós temos um frasco contendo óleo puro, o outro contendo óleo e água. Observe a formação de duas fases. Por quê? Porque eles são immiscíveis, eles não se misturam, devido à diferença de polaridade. A gente pode até agitar, certo? Pegar o frasco dessa mistura, fazer a agitação e, por um momento, por alguns minutos, por um certo tempo, parece que houve a mistura, né? A mistura perfeita, a mistura homogênea. Mas logo em seguida, depois de um certo tempo, essas duas substâncias vão voltar a se separar, porque elas não apresentam nenhuma afinidade, tá certo? Então, o uso do sabão é muito importante para esse emprego da limpeza, porque tanto a nossa pele, né, quanto roupas, elas podem apresentar a nossa pele com certeza apresenta uma película de gordura, certo? Ou de óleo, e roupas também. E apenas a água não vai conseguir promover a limpeza, né, da roupa ou então da nossa pele. A ação detergente, né, deve-se à estrutura do sabão. A ação detergente é a ação da limpeza, que apresenta uma parte apolar e uma parte polar. Lembrando que a água ela é extremamente uma substância polar, certo? E os óleos e gorduras são substâncias mais apolares. A sua essência é ser apolar. Aí o que acontece? Eu trouxe para vocês um sabão, né? A estrutura de um sabão. O que a gente tem? Ó, nós temos em uma extremidade uma região com cargas. Então, essa região com cargas vai ser uma região polar, ou seja, uma região hidrófila, que vai ter afinidade com a água. Já essa grande cadeia carbônica, né, vai ser uma região apolar, porque vai lembrar mais o hidrocarboneto. E os hidrocarbonetos, nós sabemos que são substâncias apolares. Então, essa região, ou essa cauda, né, vai ser uma região hidrófoba, certo? Que vai ter, não vai ter não vai ter afinidade, intimidade com a água. Então, o sabão ele apresenta uma região que vai ter afinidade com a água e uma outra região que vai ter afinidade com a gordura. Beleza? Aí, olha só, eu quero que você preste atenção nessas figuras. Ó, a parte apolar do sabão interage com a gordura, enquanto a parte polar do sabão vai interagir com a água, formando partículas que se mantêm dispersas na água. Então vamos imaginar aqui, ó, nós temos o tecido, beleza? E o que acontece? Esse tecido apresenta uma camada, uma mancha, uma camada de gordura. Bom, se esse tecido está em água e essa água apresenta o sabão, então o que acontece? A região que tem afinidade com a gordura vai meio que espetar a gordura, né? Vai se ligar, vai se conectar à gordura, deixando do lado de fora, né, a região que tem afinidade com a água. Aí o que acontece? Você está lavando essa roupa, né? Então você botou lá na máquina, então está lavando, né, lá no tanquinho. Então você está ali, ó, fazendo a fricção, beleza? Depois você vai jogar água corrente. Aí o que acontece? Essa água corrente, ó, vai acabar arrastando, porque essa região polar do sabão, ela vai se conectar com a água, e a água é uma água corrente. Então, esse movimento da água vai acabar arrastando as partículas de gordura, certo? Vai acabar arrastando as partículas de gordura. E essa partícula de gordura vai ficar toda, ó, solvatada, elas vão ficar, vai cobrir toda essa partícula de gordura, tá certo? Com isso, a água corrente vai acabar levando, e isso vai promover o quê? A ação detergente, a ação de limpeza da roupa, do objeto, né, da panela, do prato, ou então mesmo da nossa pele, tá bom?
Agora, os detergentes. Falamos dos sabões. Agora, os detergentes. Ó, os detergentes são compostos orgânicos sintéticos, ou seja, produzidos pelo homem. Naturalmente, né, nós temos os sabões. Agora, os detergentes já é uma variação, né, feita pelo homem, cujas as estruturas se assemelham aos sabões e que apresentam o mesmo tipo de ação sobre os óleos e as gorduras. Os detergentes são sais de ácidos sulfônicos ou sais de amônio, ambos com cadeias longas. E aí eu trouxe para vocês, ó, um exemplo de um detergente com base nos ácidos sulfônicos. Então, o ácido sulfônico é essa região bem aqui, ó, que vai apresentar o grupo SO3. É uma região negativa e vai estar conectado com o sódio. Turminha, o que a gente vai entender, o que a gente entende dessa estrutura? Olha só, essa região ela é similar àquela do sabão, similar à região polar. Então, a região polar para os detergentes vai estar conectada, ligada, ó, a essa parte aqui. Então, essa parte aqui, essa região, né, que é a região que apresenta cargas, é aquela que vai se ligar com a água. E aí nós vamos ter, ó, uma longa cadeia carbônica. Então, essa longa cadeia carbônica é a região apolar dos detergentes, certo? Os sabões e detergentes que apresentam o grupo carboxila, então o grupo sulfônico em suas estruturas, eles são classificados como surfactantes. Surfactante é um nome genérico associado a substâncias que diminuem a tensão superficial do líquido. Tensão superficial do líquido. Vamos já comentar sobre isso. Atualmente utilizamos um terceiro tipo de surfactante, denominado catiônico, no qual a parte ativa da molécula é um cátion e não um ânion, certo? Então aqui nós temos, né, essa variação. Da mesma forma, nós temos aqui, ó, a região com cargas elétricas, que vai ser a região polar, certo? E a longa cadeia carbônica, né? Essa longa cadeia carbônica vai ser a região apolar do detergente. Genericamente, esse tipo de composto é denominado sal de amônio quaternário, né? Porque é com base na variação da amônia. Embora não sejam tão eficientes na remoção da sujeira, apresentam alto poder germicida. Tá bom, gente? Aqui eu queria falar dessa tensão superficial. E também o uso indiscriminado dos sabões e principalmente dos detergentes, certo? A maioria dos sabões, né, eles são biodegradáveis, mas a maioria dos detergentes não, eles são não biodegradáveis. Então o que acontece? Eles vão estar se acumulando na natureza, em especial que nos corpos d'água, em rios, lagos, lagoas, lagunas, tá bom? E não parar nos mares. A ação detergente ela diminui a tensão superficial, que é justamente a ligação das moléculas de água que acontece na superfície da água. Com isso, o fitoplâncton ele vai deixar, né, de existir, vai para o fundo, para o fundo do corpo d'água e não vai mais existir. Isso vai gerar o quê? Um empobrecimento na oxigenação da água. E o uso indiscriminado vai gerar algo como essa figura aqui, que você já deve ter visto na sua cidade. Mas existem pesquisas, né, e nós já temos alguns produtos que são biodegradáveis. Os sabões, na sua maioria, eles são biodegradáveis e nós temos também detergentes que são biodegradáveis. Se a gente comparar o detergente biodegradável com aquele não degradável, o não biodegradável, a grande diferença está que os não biodegradáveis, eles apresentam uma cadeia carbônica ramificada. Então, essa presença da ramificação que vai gerar um detergente não biodegradável. Uma cadeia linear, que não apresenta ramificações,
vai originar os detergentes biodegradáveis. Tudo bem, turminha? Um pouquinho sobre sabões, detergentes, reações com os ésteres. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!